Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre guerra política. A essência dessa provocação será sobre a implementação de etapas ideológicas aqui no país, qual grupo vai levar essa guerra política, muito baseado nessa semana que começou e que pode definir os futuros do país, pelo menos aí é a mentira que estão te contando. Bolsonaro possivelmente será preso, isso é verdade, e Donald Trump irá invadir a América do Sul para salvar o seu amigo. Bancos serão julgados e a tirania vai cair. Talvez essa seja a mentira da vez. E o que mais se vê como pano de fundo desse cenário é a pergunta se vamos derrubar a tal ditadura. Mas a pergunta que fica é: realmente estamos em uma ditadura? O outro roubo bilionário do Pix, o aumento mensal da carga tributária, é despreparo público ou ditadura? A maior bancada, a maior oposição da história não conseguir votar uma melhora de vida em 3 anos de Congresso é ditadura ou é incompetência? Nessa provocação vou traçar aí um paralelo entre o barulho desse julgamento do Bolsonaro e qual deve ser o verdadeiro grupo que vai implementar o regime totalitário usando a velha cortina de fumaça para enganar a trouxa. Antes disso, aquele velho trato de sempre: se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível, faça um apoio para esse QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, você segue o canal e eu te entrego aí uma provocação. Eu vou trazer essa implementação de etapas ideológicas a partir da perspectiva de ditadura. Entenda a ditadura enquanto imposição dos agentes públicos de ideias e ideais em determinado ambiente através do uso do poder absoluto. Estamos sendo doutrinados por ambos os lados ideológicos a aceitar um ordenamento central e impessoal, seja por parte do Estado ou por parte de metacapitalistas que estão comprando aí os espaços produtivos do país e querem segurança para manter esses espaços fora de qualquer influência política. O que estamos vendo é a luta pela defesa desses espaços e recursos adquiridos por grupos econômicos de dentro e fora do país. Não é direita e esquerda, é simplesmente aí a subordinação ao poder jurídico do país que vai proteger esses espaços. Então, se tu conseguir compreender que a única função de todo esse teatro é realmente aumentar o poder de agentes públicos do campo jurídico, você vai matar praticamente aí toda a provocação, inclusive a ideia de implementação social. Os principais analistas estão analisando toda essa situação de julgamento do Bolsonaro como a manifestação de um sistema autoritário no país, quando na verdade é só a sustentação de uma ideia de resta um. O Centrão e seus financiadores estão queimando os dois lados ideológicos para se manterem novamente no poder, só que com mais poder de ação e com a ajuda do poder jurídico. O que os analistas não percebem é que o bolsonarismo praticamente acabou e o Lula está velho e sem um substituto. Se houver realmente um novo regime totalitário, quem você acha que vai realmente assumir? Já parou para pensar quem realmente vai ganhar com essa bagunça toda? Porque a partir do momento que o Bolsonaro for preso, as pessoas que estão abaixo dele vão ratear todo ali o seu crédito político e acabou toda a ideia de bolsonarismo na política. Então, assim, a gente está vendo uma espécie de revolução diluída. Não se implementa uma revolução como se fazia antigamente, se aplica um reformismo. Pequenas mudanças no regime do ordenamento local que obriga os indivíduos a seguir um código de conduta pré-definido, mesmo que eles não queiram. Porém, eles têm que obedecer. Então, assim, se constrói o consentimento e subordinação em relação a determinado conceito que parte de um princípio ideológico. E o princípio que está sendo abordado não é de direita nem de esquerda, é o princípio do mercado. Os investidores de fora querem comprar os recursos que sobraram do Brasil sem que políticos possam interferir. Então, assim, se no Brasil o bolsonarismo não representa nada, não tem uma ideia, um princípio, é só puro bordão de liberdade, e o lulismo está com seus dias contados, a pergunta que fica é: que grupo que defende o uso jurídico para forçar regimento estatal que vai operar no Brasil? Que grupo que está interessado nos espaços de produção e que não gostam desse joguete
de populismo eleitoral. Se tu parar pra pensar, tu vai ver que o Brasil está sendo assaltado na cara de todo mundo e o pessoal está preocupado com direita e esquerda. É sobre meios de ação. Todo ideal precisa de uma estrutura que o ajude a se manifestar na realidade. Quando se analisa todo o investimento em espaços produtivos e esse mundo dos espantalhos, de palavras de poder, a pergunta que fica é: quem banca os objetivos urgentes da direita e da esquerda? Quem que investe para essa briga continuar ao infinito e além? Todo mês a direita arruma alguma briga para ela e todo mês a esquerda arruma outra briga para ela. Quem financia essa briga? Já parou para pensar? Quem no fim fica sempre com os ganhos dessa polarização burra que o brasileiro acompanha como uma novela? Então assim, estamos vendo um teatro descarado, um julgamento encenado com um resultado que já foi definido há muito tempo. Desde 1988, o Brasil teve 8 presidentes, dos quais 7 foram presos, sem um crime direto, só se baseando aí em nuances morais para forçar uma prisão. Ou seja, o que estamos vendo é só mais um show bizarro enquanto o pessoal está roubando. É um show de roubo. Um distrai e o outro rouba. Enquanto isso, os otários ficam aí esperando por mudanças. É aquela velha história, o brasileiro é o sapo cozinhando. O brasileiro é o sapo na panela e a água cozinhando. É essa novela política idiotizada. Estão olhando para o julgamento do Bolsonaro enquanto o governo forçou o rastreamento de fintechs econômicas, o que vai levar a uma taxação do Pix, e colocou mais um nível de restrição em redes sociais. Isso tudo enquanto o povo comenta o que o Trump vai fazer se o Bolsonaro for preso. O povo está se preocupando com o Trump e o governo está a toque de caixa tirando a liberdade desse povo burro que está olhando para outro lugar. O terceiro agente nessa história, que é o Centrão e os seus financiadores ocultos, vem construindo sua posição de maneira disfarçada e silenciosa. Usam agentes políticos da direita para gerar caos. Os parças da esquerda implementam algo alegando agressão da direita e vão implementar esse algo com base aí, usando de base os votos do Centrão. O Brasil não é da direita nem da esquerda, é da primeira força, o Centrão, que usa a esquerda e a direita como dois ventrílocos de distração apenas com o intuito de manter a massa burra, distraída e no seu pico emocional. Então assim, é muito difícil olhar para um cenário futuro e não ver que a realidade ela vai se dispersando até o momento que a gente nem vai saber mais o que é realidade e o que é loucura. Na guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. No caso da guerra política, é a percepção da realidade. O cenário está em uma normalização de descaramento, tão absurdo que não importa se está certo ou errado. O que importa é o código de conduta imposto pelo regime. Se bola é gato, tu vai tomar na cabeça se pensar o contrário. Ou seja, não importa se é real. O que importa é se o regime quer que seja. E o pior de tudo, não é o regime que as pessoas estão pensando, é o próprio cenário maluco que direita e esquerda montaram para incriminar um ao outro e que acabou aí gerando merda para todo mundo. Então eu e você está tomando por esse cenário ridículo que foi montado tanto pela direita quanto pela esquerda. As narrativas não têm mais o intuito de gerar conexões lógicas entre um agente público, uma ideia de mundo e um problema. A única coisa que a narrativa serve é para fazer imputação de crime, forçando judicialização do tema e busca e apreensão dos indivíduos envolvidos. O brasileiro médio sempre falou sobre democracia enquanto voto, sem analisar as estratégias políticas que estão longe de qualquer sentido da palavra democracia. O que estamos vendo é só a manifestação mais nítida de uma merda que nasceu em 1988. Então assim, essa quebra de percepção da massa é algo que vem sendo implementado há muito tempo. O jeito mais simples de você implementar um regime é trocando os conceitos que os indivíduos daquele local usam no dia a dia. E como fazer uma reeducação costuma gerar desconfiança, estão passando essa reeducação, essa reforma conceitual, usando o emocional aflorado pela política. E desde 88, essa guerra burra de política de direita e esquerda vem mantendo o emocional do povo
forçando e ajudando eles a aceitarem medidas e ações totalmente absurdas. Então assim, venho alertando há um tempo sobre essa mania da massa de viver 24 horas se estressando com notícias sobre política, normalizando ações absurdas de agentes públicos que não resolvem problemas, pelo contrário, usam esses problemas como meio de ação para agir no cenário e ferrar ainda mais o indivíduo que só quer uma redução do custo de vida. Então assim, é uma máquina de fazer merda e propagar ainda mais problemas. Então assim, indo para o segundo bloco, é o de sempre. Eu vou trazer um problema que visa reduzir um pouco desse BO todo que a política causa. Eu vou trazer a ideia de blindagem mental. A essência é sobre ancoragem técnica. A ideia de hoje é mais sobre você que acompanha o canal. Então, assim, você que me ouve, é mais para você mesmo, né? Meio complexo espalhar para massa. Então, assim, sem querer ser teu pai, mas começa a prestar mais atenção nos conceitos e termos que serão utilizados pela mídia e agentes de mídia, de redes sociais. Aquele bordão que o delegado de bolha ideológica usa normalmente tem mais a dizer do que você pensa. Então, assim, vão esticar a corda e forçar a adaptação a novos conceitos de arranjo social, forçando o ideal de urgência. Vamos falar, o Brasil quebrou, é urgente, então você tem que aceitar isso aqui. Lula e Bolsonaro é passado, vão condicionar a massa a obedecer e consumir. Esquece direita e esquerda, você tem que pagar o seu imposto, manter o Estado e consumir. A força do Estado será utilizada para manter a segurança de quem comprou os espaços produtivos do país. Então se prepare para muito bordão mais ou menos liberal sobre garantismo, sobre como as empresas têm o direito sobre você, e vão forçar uma ideia de extração voluntária, mas que é justamente o contrário. Então assim, já poupe o máximo de recurso, de dinheiro que você puder, pois com a venda do restante dos espaços produtivos do Estado, a única fonte de arrecadação será os indivíduos. Não há interesse em deixar o Estado ser competitivo, pois o Estado seria forte e serviria de estímulo para agentes políticos tentarem dividir os recursos do Estado com a sua base eleitoral, assim como Lula está fazendo atualmente com a classe média, está queimando os recursos da classe média para receber voto. Então, assim, sempre falo que o Estado tem que tentar ser competitivo por espaços de mercado, para reduzir a necessidade de extorsão dos recursos dos indivíduos, reduzindo assim o aumento escalonado da carga tributária. Só que esse grupo, essa terceira via, as pessoas que financiam o Centrão, pensam justamente o contrário, e com essa nova força que vai herdar o país, a bucha de manter o Estado será toda nossa, e não adianta reclamar. Então assim, faça um certo rastreamento crítico para você se proteger. O intuito aqui é só reduzir a pancada que a gente vai tomar. Vamos tomar uma pancada. A perda de potência realmente corresponde ao conceito? Toda essa briga, todo o conceito que foi alarmado, ele realmente está despotencializado? Então assim, só tenta enxergar o cenário atual usando crítica. Critique o que as pessoas estão propondo. O brasileiro se acostumou com a ideia de crítica enquanto apontar algo que não se gosta, que acha que está ruim, mas não se aponta o rastreamento racional nem a aplicação de resolução. Ninguém explica como que vai resolver, só fica no apontamento de problema. Então assim, não existe aliado, só existe inimigo. O Estado não é e nunca será protetor de nada além da sua própria existência. Você é só um gado que o Estado quer sugar. Então assim, daqui para frente só vai existir propagação de miragem, tanto de direita quanto de esquerda, muito influenciado aí pelo Centrão. Políticos que passaram aí 3 anos fazendo bravata perto dessa janela eleitoral vão oferecer mais 3 anos de bravata, forçando a ideia que eles não fizeram nada porque estavam lutando contra um grande demônio, que no caso é o seu inimigo ideológico. Então assim, só fique esperto para não tomar na cabeça, para tentar defender malandro que vai ficar vivendo de bravata ganhando 300 mil por mês, porque você paga esses 300 mil. Então assim, é aquela velha história de senso de urgência que o brasileiro não tem. Senso de urgência é algo difícil de se cobrar do brasileiro médio, pois envolve análise e crítica. Volto a dizer que não é possível que não haja nenhum conteúdo sobre o assalto que estão fazendo no Pix.
e toda restrição em redes sociais e outras coisas. Estão roubando bilhões na cara dura e ninguém se importa. E sim, teve alguns conteúdos sobre o roubo, só que são conteúdos que não geram esse impacto, porque o impacto atual é sobre a prisão do Bolsonaro. Os conteúdos de redes sociais se tornaram aí fáceis de se manipular. O assunto é o julgamento do Bolsonaro, então que se dane qualquer coisa. Vamos falar só de algo que todo mundo quer saber, que é se o Bolsonaro vai ser preso ou não. É o amor pela fofoca, é o amor pelo buchicho. O Brasil sendo assaltado na cara dura e controlado por vários grupos safados que estão usurpando a liberdade do brasileiro, mas o problema é o STF. Não adianta prender hacker que rouba bilhões se o Bolsonaro será preso, não é mesmo? Então, assim, é uma miragem muito problemática. Esses caras conseguiram implementar um negócio sincero mesmo. Se pelo menos o pessoal olhasse para essa novela maldita e tivesse um entendimento do que vai acontecer, seria menos ruim, pelo menos era bom. O problema é que no fim dessa história, o ciclo se renova e vai virar o direita versus esquerda novamente. E o centrão, que representa tanto o crime organizado quanto banqueiros, vão continuar aí sucateando e destruindo o país, sobrando para nós pagarmos a conta dessa grande merda. Falta uma capacidade básica no brasileiro médio de rastrear quem realmente está lucrando com essa palhaçada toda. Toda cortina de fumaça que nunca acaba, sempre uma urgência absurda que vai parar o Brasil. Então, assim, porque é tão difícil o pessoal entender que é só encenação programada para manipular a opinião e forçar mudanças ainda mais totalitárias e autoritárias. Então, assim, é aquela velha história. Esses palhaços vivem da criação de espantalhos que vão manter essa novela e a massa não abrirá mão dessa novela. Condicionar um crime a determinado grupo é a maneira mais prática de prender ou isolar um grupo usando aí rótulos e estigmas de algo ruim. É a tática de guerrilha mais utilizada e bem sucedida no Brasil. Tanto a massa quanto o brasileiro médio da política, o agente político médio, tem um pavor infantil de ser taxado de algo que seja ruim perante o público. É algo absurdamente infantil e bobo, mas sempre terá um buchicho e revolta de algum polo ideológico se for apontado enquanto colaborador com alguma merda. É tipo o Nicolas e o PCC, não faz sentido nenhum, mas perderam a energia do caramba para não, eu não sou do PCC. Então, e ao invés de apresentar algo racional, ficou, é o Lula que gosta de bandido. Então, assim, é uma infantilidade respondida com infantilidade. A política no Brasil é formada por adolescentes sentimentais e gananciosos que vão fazer merda e chorar para você pagar os problemas que eles mesmos criaram. Então, assim, para finalizar a provocação moral da história, esse julgamento é só uma palhaçada forjada para manter a massa entretida dentro desse início de janela eleitoral. Vão antecipar o julgamento do mito para forçar o foco em Tarcísio e já encaminhar aí as negociações sobre os próximos proprietários dos espaços públicos. Então só vão acabar de sucatear o que sobrou dos espaços públicos usando essa novela política maldita. Torço muito para que não haja nenhum juiz que peça vista ou prolongue essa merda de julgamento. O Brasil não aguenta mais tanta miragem e blá 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 político. Essa miragem uma hora tem que pelo menos enfraquecer a ponto do povo ver a merda que o país está ao ficar parado chorando aí por um merda igual o Bolsonaro. Então, assim, se proteja desse ideal forçado, desse carrossel informativo que vai ficar te bombardeando de merda. Vão forçar a população a aceitar o peso do Estado em troca de migalhas. Não haverá mudança no custo do Estado, nem no custo de vida dos indivíduos, pois o Estado não terá nenhuma estrutura para competir no mercado e arrecadar recursos e dinheiro para reduzir o roubo que ele pratica nas nossas poupanças, sobrando para mim e para você carregar toda essa merda, beleza? Então é aquilo, toda revolta, toda provocação é revolta de atos. Retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito intelectual, não flua junto com a massa, olhe para o seu cotidiano e esqueça o problema de políticos inúteis. Eles não farão nada por você. Todos esses malandros estão nesse exato momento parados fingindo
muita preocupação com o mito Bolsonaro, enquanto o país que eu e você mora está sendo roubado e derretido, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, siga o canal, deixe o seu like e faça um apoio para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, até a próxima provocação, fique com Deus, um forte abraço!